Você vê a postura desses homens. E quando você entra na história, você vai ver que olha, eu fico olhando assim, meu Deus, essa força toda colocada em Deus, eu vou colocar agora, eu vou orar. Eu vou romper com todos os padrões, com todos os paradigmas, com todos os traumas, com todas as misérias emocionais. E eu vou me lançar em Deus, eu vou romper, e eu vou acessar os tesouros de Deus para a minha vida, que é acionado pela fé. É pela fé que eles são acionados. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, nesta manhã, na Tua casa, na Tua presença. Meu Deus, pelo privilégio, Senhor, de ter podido acordar nesta manhã, meu Deus, neste dia, nesta quarta-feira. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que esse dia é uma oportunidade. E obrigado por ter acordado com lucidez, com autonomia, com graça. Meu Deus, pelo fato do Senhor ter conservado em nós a Tua presença e colocando em nós, meu Deus, o desejo de Te priorizar, de buscar o Senhor, de colocar o Senhor no centro de tudo. Obrigado, Senhor. Conserva, Senhor, em nós a Tua presença e nos ajuda, Deus, a nos tornarmos, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que nos tornemos. Meu Deus, essa referência, essa estrutura, esse auxílio, esse apoio, esse amparo. Meu Deus, porque nós sabemos que a família foi o maior projeto, é o maior projeto do Senhor. Família é a base da sociedade. E eu peço que o Senhor nos ajude, meu Deus, como homem, meu Deus, a nos tornarmos, meu Deus, representantes do Senhor, nos centrarmos, meu Deus, dentro daquilo que o Senhor quer que venhamos estar totalmente centrados, alinhados, meu Deus, para que possamos marcar essa geração, marcar a nossa casa, marcar a nossa família, marcar os nossos, marcar aonde passarmos, com quem convivermos, e que esse marco, meu Deus, ele seja representado e alinhado à luz das Escrituras, Senhor. Eu peço, assuma o controle, meu Deus, deste trabalho, que o Senhor fale aos corações, eleve o espírito e ajude todos nós, meu Deus, a amadurecer, desenvolver, a chegar em tudo aquilo que o Senhor espera. Não permita, Senhor, meu Deus, que o tempo passe e que nós, meu Deus, na condição de filhos, meu Pai, tendo ainda, meu Deus, o Senhor tendo toda a condição de nos corrigir, de nos alinhar, de nos direcionar, não permita, Senhor, que venhamos nos perder. Não permita, Senhor, porque sabemos que por mais duro seja uma correção do Senhor, estar com o Senhor é melhor do que estar, meu Deus, no mundo ou em qualquer outro lugar. Nos ajuda a entender, a compreender, a ter maturidade para enfrentar, para passar, meu Deus, e viver plenamente na Tua presença. Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, dirija, fale aos corações e que todos nós possamos sair daqui abençoados, crescidos, maduros, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. E graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pego esse espírito
Que espírito? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. Diga, a alegria do Senhor. Diga, está sobre a minha vida. Diga, esse vinho novo. Diga, ele jorra na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por um momento, por gentileza. Eu gostaria de ler aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu gosto muito desse versículo e hoje a palavra, ela nos traz várias lições no posicionamento de um homem, de um líder, de um sacerdote, de um provedor para sua casa. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, na NVI, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e edificador é Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu vou ler ainda mais alguns versículos de Hebreus 11. Você vê que esta passagem, esse livro, melhor dizendo, de Hebreus, especificamente esse 11, ele nos traz uma mensagem muito profunda. Você vê que nós, como homens, como líderes, como sacerdotes, como homens que ocupam os seus lugares, tem uma responsabilidade muito grande na casa, na família, na sociedade e na geração futura. Nós temos uma responsabilidade muito grande.
de forma direta e indireta, nós impactamos vidas ou negligenciamos naquilo que deveríamos impactar. Você vê que quando nós andamos e vamos para determinados lugares e temos atitudes, nós marcamos pessoas. Marcamos ou não marcamos? Você marca a pessoa pelo seu trabalho, pela sua força, pela sua capacidade, pela sua gentileza, pela sua cordialidade, pela maneira que você lida com as coisas, que você trata as coisas. Se você é uma pessoa grossa, estúpida, arrogante, ou se você é uma pessoa prestativa, gentil, educada, se você é um homem que representa, que defende, que luta, que briga, você marca as pessoas, de uma forma ou de outra. E é interessante que cada um de nós temos uma marca. Sabia disso? Cada um de nós temos uma marca. Você vê que, dentre tantos homens que se tem na sua família, cada um deles tem uma marca. Cada um deles tem uma marca. Só que a marca que eu e você devemos ter e assumir, porque é o nosso lugar, é a marca que Deus tem para nós. Nós somos líderes, somos sacerdotes, provedores, representantes de Deus dentro da nossa casa. E o nosso maior elo e o nosso maior alinhamento, ele deve ser estabelecido, repete assim comigo, dentro da minha casa. Quando nós entendemos isso, quando uma pessoa entende isso, nada é impossível para ela. Nada é impossível para ela. Porque ela entendeu, de fato, que princípios não são quebrados. Princípios são irrevogáveis. Você vê que quando uma pessoa ela está em um processo de construção de algo e ela está agindo de forma correta, seguindo todos os princípios que aquilo que ela está construindo, está exigindo, ela constrói algo sólido, porém exige um tempo e talvez não é tão rápido, é um pouco mais demorado do que seria de uma outra forma. Só que, repete assim comigo, existem vários métodos e padrões. É ou não é? Se você chega para um pedreiro e você fala para ele assim, olha, constrói aquela parede para mim e eu quero que você chapisque ela, depois reboque ela e você passa a massa, tampa todas as fissuras, lixa, pinta e faz um bom acabamento. Dentro de uma semana eu estou de volta, eu já vou fazer a decoração desse cômodo, dessa parte, e está tudo certo. Você vai ver que alguns vão dizer assim, ó, isso aí em uma semana não dá não. Não é? Em uma semana não dá. É muito complicado para fazer isso em uma semana, porque precisa fazer isso, aquilo outro, isso, aquilo, porque precisa secar, porque isso, porque aquilo, tem vários fatores envolvidos. Só que é tão interessante que existem pessoas que se comprometem e que o legado delas é começar algo e terminar aquilo que iniciaram.
independente da dificuldade, ela tem com ela um senso de responsabilidade de concluir aquilo que iniciou, de concluir aquilo que lhe foi confiado, de seguir com responsabilidade com aquilo que está nas suas mãos. Como existem algumas expressões que até nós usamos, e não de forma aleatória, mas de forma responsável. Missão dada é missão cumprida. Quando você diz assim, missão dada é missão cumprida, porque houve ali uma entrega maior, houve ali uma dedicação maior para a realização daquilo. Houve uma dedicação maior. Houve uma entrega maior para concluir aquilo. Só que para essa entrega maior, repete assim comigo, é necessário o favor, a graça, a bênção de Deus. Aí entra o método. Está conseguindo entender? Aí entra o método. Hoje você não vê aí na internet tantos. Esses dias eu vi, eu achei algo assim, absurdo. Absurdo. Método. Existem muitas mentiras, né? Muitas e muitas e muitas. Método para você ler um livro em apenas 2 horas. Um livro que você gastaria 2, 3 dias lendo, você lê em 2 horas. Eu falei assim, pois bem, 2 horas, está fácil. Você passa dias lendo um livro para entender o contexto daquilo e você mergulha naquele livro, naquela leitura, e em 2 horas eu vou te ensinar a ler um livro em 2 horas. E aí, nós que temos um entendimento acerca de algumas coisas, e sabemos que existem pessoas usando para muitas coisas, recursos, a tecnologia, usando de habilidade para convencer pessoas, para enganar pessoas. E aí você fica observando assim, meu Deus, tem método para tudo, né? Por mais insano que você diga, você fala assim, tem método para tudo. Só que assim, vamos lá, tem método para andar? Repete-se comigo, eu preciso dar um passo, depois outro, depois outro, depois outro e depois outro. Tem coisas que não... É como se você olha um animal, por exemplo, um cavalo, um equino, né? Seja ele um cavalo, ou um burro, ou um boi, uma vaca, eles já nascem dentro de algumas horas. Você já viu um animal assim nascendo? Dentro de algumas horas eles já estão o quê? Com um pouquinho de dificuldade, mas estão andando, né? Você vai falar assim, como? Como? E agora vamos lá. A um determinado tempo, aquele cavalinho nasceu ali com muita dificuldade, né? A um determinado tempo, um fortalecimento nas articulações, nas musculações, ali em todo, daqui a pouco ele cresce, ele vai se tornando e se torna aquele cavalo bonito, marchador, aquela força, aquela imponência, que você fala, uau! Era aquele piquitito que estava cambaleando alguns meses atrás. Pois é, era ele. Se tornou forte. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus 11, nós vemos que nenhum desses homens, repete assim comigo, quebrou processos, passou por aquilo que tinha que passar. E por isso se tornaram tão fortes e poderosos. Quantas vezes
Você vê pessoas pulando processo, quebrando etapas, para poder chegar aonde ela quer chegar, e ainda quer chegar em que nível? Alto. Em um alto nível de excelência, em um alto nível de capacidade. Por exemplo, você vê, como eu disse, o método de 2 horas para ler. Tem gente que passou anos estudando, lendo, pesquisando, mergulhando. E uma pessoa, em 2 horas, eu li e eu entendi tudo. E pronto. O método dessa leitura de 2 horas é que eles colocam em uma inteligência artificial um livro que contém, por exemplo, 250 páginas. Ele faz um resumo daquele livro e ele sintetiza os pontos mais importantes daquele livro e comprime aquilo para 70 páginas e faz um resumo do livro todo, trazendo todos os pontos importantes, os tópicos importantes, trazendo o conceito da história para que aquela pessoa entenda aquilo e aquela leitura de dias se resuma em apenas algumas horas. Só que existem coisas que ficaram no caminho, não ficaram? Ficaram ou não ficaram? Muitas coisas que ficaram no caminho. Muitas coisas que se perderam. E quando nós vemos aqui, nesses homens, os heróis da fé, nós vemos a importância e a responsabilidade que nós temos. Quantos de nós aqui, quando olha para o seu passado, para a sua história, tem aquele pensamento assim, nossa, se eu tivesse aprendido isso quando eu era criança, se eu tivesse aprendido isso quando eu era lá um adolescente, se eu tivesse tido esse ensinamento, você não tem vários pensamentos assim? Às vezes, você fala, poxa, se eu tivesse aprendido isso, poxa, se eu tivesse me tornado isso, eu não teria sido aquele menino, aquele imaturo naquele momento que eu deveria ter sido um homem, aquele momento que eu deveria ter me posicionado como um homem. E quando nós olhamos aqui para o livro de Hebreus 11, você fala assim, poxa, é inspirador, como a própria história de Abraão, falava ainda semana passada. Você vê que Abraão se tornou um homem tão forte, tão ousado, tão determinado, pelo seu alto nível de obediência e de lealdade a Deus e à palavra de Deus. Aquilo que Deus, o próprio Abraão talvez venha dele. A expressão, já viu a expressão no fio do bigode? No fio do bigode, vamos na conversa. É na palavra. É na palavra, no fio do bigode. Vai fazer um negócio, vai fazer contratar um serviço, comprar um produto. Não, mas você entrega, rapaz, aqui você é um homem de palavra, pode confiar, eu vou te entregar. Deus estava dizendo o que para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar onde eu lhe mostrarei. Imagina se Abraão tivesse dito assim, Senhor, mas e se, rapaz, eu sou um homem. Você vai conseguir entender? Eu sou de palavra. Eu vou cumprir com aquilo que eu estou prometendo. Eu sou de palavra. Só que o posicionamento e a confiança que Abraão tinha em Deus foi tão grande naquele momento que ele não precisou perguntar para Deus em nenhum momento. Você vê que os lapsos que Abraão teve de dúvida ou de questionamento não foi algo que ali quis levar Abraão a duvidar do caráter de Deus. Você consegue entender? Você pode ver na história, ele não duvidou do caráter de Deus. Ele não duvidou. Até quando houve ali aquela situação na tenda, que o anjo do Senhor apareceu e fez a promessa a eles, a filhos, quem duvidou não foi Abraão, foi Sara.
Não foi Abraão. E ainda o anjo disse: olha, daqui 1 ano eu voltarei e Sara terá filhos. Lembra dessa passagem? Ou seja, ele não duvidou, quem duvidou foi ela. Ele se manteve. Você vê que em todos os momentos, essa postura foi de forma muito reverente, muito leal, aquilo que Deus esperava dele. Agora só, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Porque de acordo com o que você foi formado, com os ensinamentos que você teve um padrão, não teve? Você teve um padrão para alguém esperar algo de você e você corresponder àquilo que as pessoas esperam de você, um relacionamento espera de você, filhos espera de você. Só que nós temos um padrão, uma natureza. Analisa um leão. Um leão, quando ele está com fome, o que ele faz? Ele caça, ele ataca. Ele não fica chorando, ele fica chorando? Ele cria um jeito, é ou não é? Ele cria um jeito, ele cria um meio. Mas por que ele cria um jeito, ele cria um meio? Repete assim comigo: porque é da natureza dele. Tem uma história que a bispa contou, isso há muitos anos atrás, isso é algo real. Você vê que tem muitos, árabes, muita gente aí ao redor do mundo. No Brasil não se tem, até por conta da cultura e tantas outras questões, mas há histórias que dizem que em alguns lugares até se tem. Mas os felinos, onça, tigres, leões, sendo cuidados ali por pessoas como se fosse um cachorro e um gato. Você já ouviu histórias assim, não já? Tem uma história que é real de um homem que desde muito pequeno ele pegou um leão e ele criava aquele leão na sua casa. Então, com seus filhos, aquele leão estava ali, na sua casa, na sua família, e aquele foi crescendo com os filhos e tendo aquela convivência saudável. Numa ocasião, tinha uma corda enroscada, amarrada, melhor dizendo, numa ponta na outra, e uma criança, um dos seus filhos, veio brincando com aquilo, com a corda, e a criança tropeçou na corda, e o leão estava próximo. Naquele momento, aquele leão, pelo impacto, pelo pulso daquela criança caindo próximo a ele, e pela maneira que aquela criança veio, era como se ele se sentisse que ele estava sendo atacado. O que aquele leão fez? Ele instintamente, o instinto animal, ele matou aquela criança, ele não comeu aquela criança, mas ele se sentiu que ele seria atacado. Você está conseguindo entender? Ele sentiu que ele seria atacado. Então aquela criança tropeçou e foi cair em cima dele. Ele, naquele impulso, ele se sentiu, ele era domesticado. Aquele animal era domesticado. Ele convivia com pessoas, ao ponto dele matar a criança ali naquele momento e não comê-la por um alimento, mas sim pelo instinto que estava nela. O instinto. Você vê que quando um homem ele age com grosseria, com estupidez, com arrogância, um homem que não cuida da casa, que não cuida da família, que não é um provedor, que não é um sacerdote, qual que é o instinto dele? É a natureza de Cristo? Não.
Porque nós fomos formados, nós fomos criados para glorificar a Deus. E se você é filho de Deus, por mais que você tenha se contaminado ou tenha se perdido em algum momento, ou não tenha recebido uma direção, lá dentro de você tem uma natureza. Tem ou não tem? E que natureza é essa? Não é a de Cristo? Não é a de Cristo? E em alguns momentos, os picos de alguma situação, ela é despertada, ela é revelada. E o que tem sido revelado em você? Do que você está cheio? O que... Você está conseguindo entender ou não? Do que você está cheio? O que revela em você quando você é pressionado? O que revela em você? Porque muitas vezes nós vivemos com sentimentos e emoções reprimidas. Eu ainda contava no domingo, quem ouviu no domingo o meu testemunho, é assim, tem coisas que só eu sei. Tem coisas que só eu sei o que eu passei, o que eu vivi. Por mais que às vezes algumas pessoas se sensibilizam, ou ainda falavam ontem com alguém, e alguém veio até mim ontem ainda, veio falar, né, do que passou na infância, o que viveu e coisas que passou. E essa pessoa disse assim a mim: tem coisas que ninguém entende. Quem não viveu, quem não passou por isso, não entende. Só que a expressão que ele usou me marcou muito e talvez seja um ponto de alinhamento para cada um de nós aqui. Cada um tem uma história, seja de um abuso, ou seja de qualquer outra coisa, todos temos uma história. Mas de que maneira essa minha história, hoje, ela pode acrescentar na minha vida? Porque repete assim comigo: Deus não desperdiça nada. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê esses homens, como eu propriamente li para você aqui, os heróis da fé. Qual que é algo em comum que tinha nesses homens aqui? A fé, sim, mas algo em comum que tinha nesses homens, o ponto predominante, o mais forte, repete assim comigo: eram todos improváveis. Eram todos improváveis. Você vê que Deus transformou homens poderosos, com capacidade, com talento, com habilidade, homens, aos olhos naturais hoje da medicina, dos especialistas, doentes. Homens que não tinham capacidade. Homens que não tinham condições alguma de poder seguir com aquilo. Olha só quando a gente fala de Gideão. Gideão, o Senhor o chama de valente. E ele se sentia o quê? Incapaz. Ele se sentia incapaz. E Deus olhava para ele e disse assim: rapaz, você é um valente, valoroso. Ele se sentia incapaz. Jefité foi expulso da casa de seu pai e se tornou um grande líder, um grande representante. Quantos de nós, eu digo por mim mesmo, não estou dizendo por ninguém não, estou dizendo por mim. Quanto tempo eu alimentei sentimentos e emoções por coisas que eu vivi na minha infância, na minha juventude, por tantas coisas. Gente, você pensa o que é você viver com traumas, se escondendo, e a defesa e a revolta? Eu me tornei uma pessoa muito agressiva.
E eu não sabia de onde vinha aquela agressividade, porque eu não queria ser assim, mas eu estava agindo daquela forma. Eu me lembro de uma vez que, por tantas coisas, eu estava sentado, eu ainda, isso graças a Deus, isso vem, você vê que é uma vida inteira você trabalhando com isso. Mas brincadeiras, sabe aquelas brincadeiras que se tem, que alguém chega e cutuca você pelas costas, ou que vem, né, te dá um susto, alguma coisa? Eu nunca gostei disso. Por aquilo que eu vivi. Você está conseguindo entender? Por aquilo que eu vivi. Então eu estava sentado uma vez no sofá, bem quieto, eu não lembro o que eu estava fazendo. Mas eu sei que a Ana Paula veio bem devagarzinho, assim, e ela colocou a mão no meu ombro, eu nem percebi. Na hora, eu fiz assim, ó. Eu com a mão fechada, eu nem percebi que eu estava com agressividade, e aquilo eu fiz assim, ó, e passou, mas assim, relando no rosto dela. Ela falou, você é louco, que você quer me bater, quase você acerta o meu rosto, eu estou fazendo um carinho em você. E eu falei, me perdoa. Foi natural. Foi algo como se eu não percebesse. Você está conseguindo entender? Como se eu não percebesse. Lembra do animal que eu falei? Do leão? Foi algo instinto. Aí você fala assim, mas não era a sua natureza, não é essa, não é de protetor, não é de provedor, não é ali a natureza de Deus, mas era do que eu estava cheio. Era do que eu estava cheio. Mágoa, ódio, desconfiança. Desconfiança de tudo e de todos. Você fica uma pessoa maliciosa. Por que maliciosa? Você não confia em ninguém. Você não confia em ninguém. Não estou dizendo que você tem que confiar em todo mundo também, mas há pessoas que você tem que confiar, você não confia em ninguém. Você não confia em Deus. Você não confia em nada. E quando você não confia, você faz as coisas com confiança? Você faz com insegurança? Com insegurança? Você não tem aquela entrega que você deveria ter e que por intermédio da entrega você teria um resultado maior naquilo que você está fazendo, naquilo que você está executando. E você acaba não tendo, você acaba não desfrutando daquilo, porque não houve aquela entrega. E eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Eu fui pastor em Catanduva, fui pastor auxiliar em Catanduva, eu não me recordo que ano, mas há 20 e tantos anos atrás. É literalmente isso mesmo. E eu lembro que em uma situação, uma pessoa veio roubar a igreja. Uma pessoa veio roubar a igreja, e eu jovem, tinha o quê? 20, 21 anos? Acho que 20, 21 anos. Gente, eu não sou novo, hein? 20, 21 anos. Eu tenho 41, faz 20 anos atrás. Jesus Cristo, eu estou ficando velho mesmo. Meu Deus, me fez lembrar disso agora, Senhor. Eu lembro que uma pessoa roubar a igreja, e o cara entrou na igreja, e ele tentou, e não conseguiu, saiu correndo. E eu vi que aquele cara estava com a arma na mão. E o que eu fiz? Corri atrás do cara com um cabo de vassoura, desenrosquei a vassoura, e eu lembro da cena de eu desenroscando a vassoura, a preocupação. Gente, vê se tem juízo um trem desse. Eu tinha a preocupação de não estragar a vassoura, mas não tinha a preocupação de correr atrás do cara com cabo de vassoura, um cara armado. E eu subi em cima do telhado, o cara parou assim, mais ou menos, daquele na parede, e falou assim, ô pastor, desse jeito, você está zoando com a minha cara. Pastor, ó, desce aí, cara, deixa eu sair fora, vai. Desse jeito, desse jeitinho. E eu, rapaz, que é isso que você está fazendo aqui? Você não respeita, em cima do telhado. Olha que juízo. Eu vou te ensinar, eu vou te colocar no seu lugar.
E ele falou, pastor, eu estou armado. Eu não quero esculachar com você. Ele falou, desse jeito. Eu não quero esculachar com você, não. Eu vim aqui para defender o meu, cara. Desse jeito. Eu vim aqui para defender o meu. E faz o seguinte, ó, desce aí, zerou, eu vou sair fora. Os homens estão aí, mas eles não vão me pegar, eu vou sair fora. Desse jeitinho que eu estou falando para você. Sai fora. Quando eu desci do telhado, o pastor titular que estava lá, ele falou, você é louco! Você não tem juízo! Eu estou aqui dentro trancado, você saiu atrás desse... Deixa ele embora! É melhor a vida do que alguns trocados. E a minha esposa não faz isso, pelo amor de Deus. E eu desci todo pomposo, eu falei assim, aqui ninguém entra. Aqui ninguém entra. Sabe por quê? Porque por muitos anos as pessoas fizeram o que queriam e eu, na minha inocência ou na minha incapacidade ou falta de força ou de conhecimento ou de sabedoria, não conseguia me defender. Não conseguia me defender. E aquilo sempre foi um impulso da natureza, da carne, não do espírito. E quando eu comecei a entender o que verdadeiramente era isso, algumas coisas começaram a fazer sentido para mim. E a minha força, ela não deve ser aplicada aí. Mas a natureza de Deus sempre esteve em mim, mas eu a reprimia e não acolhia da maneira que ela deveria ser recebida. Porque ela é acionada, repete assim comigo, pela fé. Repete assim comigo, a natureza de Deus, ela é acionada pela fé. Pela fé. Você se torna forte, corajoso, ousado, determinado, um sacerdote, um líder, um provedor, um valente, um corajoso, um homem que defende a sua casa, a sua família, os seus, que luta pelos seus. Ela é acionada pela fé. E a fé é quando você obedece a Deus, não quando você faz do seu jeito. Por mais que eu tinha do meu jeito, eu sempre agia no impulso. Uma outra, até mesmo aqui na Celso Garcia, na Celso Garcia também aconteceu isso. Estava o Bispo Pedroso, pastor Benito, na época, e eu não lembro mais, tinha mais uns 2 pastores, que na Celso Garcia, eu tinha o prédio da Celso Garcia do lado onde nós morávamos, onde passava onde tinha a rampa, e ali o teto era mais baixo, porque a gente estava num lugar alto, né? Num lugar alto. Então, qualquer barulho no telhado, nós ouvíamos. E eu estou deitado na minha cama, e eu fiz assim para minha esposa. Você ouviu? Ela falou assim, homem, eu não ouvi, foi nada. Vai dormir. Eu falei assim, você não está ouvindo? Tem gente andando no telhado. Aí ela falou assim, não, para com essas paranoias. Tem gente andando no telhado. E aí fez assim, ó, puf. Falei, pronto, tem gente andando no telhado. Ela falou assim, você não vai atrás, né? Eu coloquei a camiseta na hora, põe um short e já peguei tudo. Aí naquela hora já tinha alguns que já tinham ouvido também. E o pessoal falou assim, não, deixa aí, fica tudo tranquilo, deixa, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, nada, não, tem que subir lá, é agora. Tem que subir lá agora. E eu lembro de alguém que falou assim, não precisa subir, e não precisa subir. Quando eu vi, eu estava lá em cima, e o Bispo Pedroso falou, pelo amor de Deus, desce daí. Quando eu fui ver, já subiu o Bispo Pedroso, subiu o pastor Benito, subiu mais uns 2, 3 lá, estávamos lá em cima do telhado,
que era um cara que na época ele subiu no telhado da igreja porque ele ia pinchar o prédio do lado e ele não conseguiu, então ele deu um jeito de subir pelo lado do vizinho, ele subiu por uma galeria que tinha e dava para subir, passou, subiu em cima do telhado da igreja, estava andando em cima do telhado da igreja para pinchar o prédio do lado. Ele falou: pastor, não, eu vou escrever Jesus ali, ó, no prédio do lado, desse jeito. Eu vou escrever Jesus ali. Não, eu estou descendo, eu não vou esculachar com nada não. Ó, eu respeito a igreja, pastor, respeito a igreja, pastor. Eu respeito a igreja. Quando nós descemos, uma outra fera nos pegou. Mas isso é uma coisa, você tem que defender o seu espaço. Você tem que ocupar o seu lugar. Só que você vê que quantas coisas nós fazemos assim no impulso e não fazemos na fé? Você imagina se todas as vezes nós fizéssemos isso como a bispa fez no quarto de hospital? Você está conseguindo entender? Olha o impulso natural. Olha, nós acionamos a natureza de Deus, não é pela fé? Pela fé. A minha natureza estava sendo acionada pelas dores, pelos traumas, pelas revoltas e por tudo aquilo que eu passava. Então eu era muito impulsivo, agressivo. Se você viesse me falar determinadas coisas, eu já iria agir com você de uma forma mais ríspida, mais grossa. Dependendo do que for, eu já tinha uma resposta pronta para você, de uma forma bem enérgica. Eu não estava me importando com o que você ia pensar. Eu não estava me importando. Porque eu dizia assim, a vida inteira, fizeram o que quiseram comigo. Me maltrataram, me desrespeitaram, me humilharam, me machucaram, literalmente, de todas as formas. Agora eu vou passar por cima de todo mundo. A expressão que eu usava era essa. Literalmente, eu vou passar por cima de todo mundo. Só que quando a gente lê o livro de Hebreus, eu quero que você leia ele inteiro, eu não vou ler ele inteiro. Você vê a postura desses homens. E quando você entra na história, você vai ver que eu fico olhando assim, meu Deus, essa força toda colocada em Deus, eu vou colocar agora, eu vou orar. Eu vou romper com todos os padrões, com todos os paradigmas, com todos os traumas, com todas as misérias emocionais. E eu vou me lançar em Deus, eu vou romper, e eu vou acessar os tesouros de Deus para a minha vida, que é acionado pela fé. É pela fé que eles são acionados. E nós não podemos negligenciar. Você pode passar anos da sua vida e não acessar esse tesouro, e julgar que você está sendo um homem forte, determinado, viril, não há para ninguém. E Deus está dizendo assim, você é uma criança, reprimida, você ainda não cresceu. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Você ainda não cresceu. Eu não preciso que você seja assim. Agora vamos lá. Você lembra de Davi? A Bíblia fala que Davi era forte. Ele tinha 1,60 m quando ele enfrentou aquele gigante. Todo mundo teve medo. Aí você diz assim, que força física ele teve para intimidar aquele gigante? Nada, se fosse uma formiga ele intimidaria. Mas não era. E ele não intimidou o gigante. Olha só, olha que coisa. Ele precisou intimidar o gigante? Ele precisou fazer o quê? Derrotar o gigante. Você não precisa intimidar ninguém. Olha que coisa. Você não precisa intimidar ninguém. Você precisa derrotar. Eu não tenho que viver rosnando grosso para as pessoas,
ou mostrando que eu sou homem, ou mostrando que eu sou isso, que aquilo. Eu não tenho que mostrar, eu tenho que dar resultado. Você tem que ser um bom pai, você tem que ser um bom marido, você tem que ser um bom servo, você tem que ser um provedor. Você não tem que rosnar grosso, ou bater, ou se... Não, você tem que dar o resultado. É o que vai fazer a diferença, é o resultado. Como eu ainda disse, ainda sábado, no trabalho dos 300 valentes, você vê que tem coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, que talvez você negligenciou. E que talvez não está como você gostaria que estivesse. Mas você tem que ser aquele que vai dizer assim, espera um pouquinho, negócio seguinte, eu errei, eu falhei, eu não queria que estivesse assim, mas essa liderança aqui, esse lugar é meu, e eu ocupo esse lugar, e está errado, não está do jeito que eu gostaria, mas eu assumo, eu vou, isso aqui vai mudar, isso aqui vai se reverter, isso aqui não vai ficar assim. Porque quando você não ocupa o seu lugar, qualquer um vai ocupar. Seja tua mulher, seja teus filhos, ou seja qualquer pessoa vai ocupar o seu lugar. E quando alguém ocupa o seu lugar, você está sob sujeição àquela pessoa e não sob liderança àquela situação. E Deus te colocou lá para liderar, para ser cabeça. E você tem tudo que você precisa. E quando você usa a fé, você aciona todos os recursos, a sabedoria, a condição que você precisa para vencer aquilo. Toda a condição que você precisa. Toda a condição que você precisa, você aciona. Você aciona. E talvez você diz assim, poxa, quantas coisas você, na sua vida, você não fez, que você diz assim, poxa, eu não precisei nem fazer força. Deus me ajudou. É ou não é? Que nem eu disse aqui esses dias ainda. Teve alguém que disse assim para mim, ô bispo, eu não vou expor ele não. Tem misericórdia da vida dele. Ele foi apertar uma... E eu ainda tinha falado isso aqui no culto uma vez. Ô bispo, eu apertei lá, viu? Que era um parafuso num determinado lugar. Eu falei assim, apertou? Tá firme? Tá tudo certo? Não vai ficar batendo aquilo lá não, né? Porque senão alguém rela lá, aquilo lá cai e tal. Não, eu apertei, tá tudo certo, tá firme inclusive. Aí eu estava sentado no refeitório, aí a pastora Cristiane falou assim, quem que foi que pegou e fez isso com a faca? Sabe na hora assim, aquele negócio que diz assim, eu falei, fulano, você apertou aquele parafuso Phillips com o quê? Aí no grupo mandaram a mensagem, caiu o negócio em tal lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu assim, Senhor, não, o Senhor está dando a visão para mim de como foi. O Senhor está dando a visão de como foi. Ele disse, não, eu apertei com a faca. E aí a pessoa, a mulher que foi lá, falou assim, não, estava solto. Eu relei e já caiu. Eu falei, nossa, eu quebrei, eu estou com muita força. Mas estava solto. Ele falou, não, apertei com a faca e ficou firme. Eu falei, você não pegou uma ferramenta, uma chave Phillips? Sabe aquela chave Phillips que tem uma espécie de um triangulinho ali, assim, que você não colocou, não rodou? Não, eu coloquei com a faca. E ainda estragou a faca. Tem gente fazendo assim na vida. Você está conseguindo entender? Usa a ferramenta certa. Você tem uma natureza. E a natureza que você tem é a de Cristo. Existe uma fera dentro de você, com capacidade para liderar, para governar. Agora vamos lá, um homem, o que um homem é? Um líder, um provedor, um sacerdote. Um líder, um provedor, um sacerdote. Mas eu não sei se assim está dentro de vocês. Você foi feito homem
para isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você é homem para isso, para ser um líder, um sacerdote e um provedor. Você tem isso dentro de você? Não, mas eu não sei se é assim, porque eu não... Você foi criado e foi colocado isso em você. Sabe quando você compra um carro e ele vem com o item e o acessório de fábrica? Sabe? É igualzinho. Isso está em você. Isso é acionado, você passa a receber tudo que você precisa de um líder, de um sacerdote, de um provedor, quando você usa a fé. Você depende de Deus. E você recebe tudo isso. E não aquele sentimento reprimido. Vivendo com uma faquinha. Hoje, quando você for almoçar, lembrar da faquinha de serra, você vai lembrar do cidadão. Lembre dele. E eu vou pedir para você, por gentileza, me ajude a orar por ele. Eu não vou falar o nome dele, não. Me ajude a orar por ele. Bispo, fala assim, quem é, bispo? Pelo amor de Deus, agora estou curioso para saber, agora estou até imaginando. Imagine. Só imagine só. Ore por ele. Então, que o teu pensamento esteja forte a orar por ele. Me ajude a orar por ele. Quem que eu tenho que orar, bispo? Mas fala o nome, que eu já oro direcionado. Não, ora assim, eu vou orar. Senhor, eu vou orar por aquele homem que o bispo falou no culto, em nome de Jesus. Que o Senhor mostre, que desperte nele o valente que está dentro dele. Porque quantas pessoas estão assim? Não, eu consigo. Você consegue? É o jeito certo? Não, mas aqui dá certo. Não, mas é o jeito certo. Não, mas isso aqui dá. Não, mas não é isso que eu estou fazendo a pergunta, pelo amor de Deus. Eu estou falando que isso é o certo. Não, não é. Então vamos fazer o certo. Vamos fazer o certo. Eu estou colocando, serve? Não, não serve. Não, está apertado, mas dá para ir. Está com os dedos tudo enrolado, não está conseguindo pisar direito. Mas dá para ir, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda isso. A sua casa, a sua família, a sociedade precisa de um homem de verdade. Homens de verdade mudam o mundo. Gente, olha o livro de Hebreus 11. Esse livro nos ensina muito, os quais pela fé, eu li aqui até o 10, eu poderia ler aqui todo ele, os quais pela fé, os quais pela fé, os quais pela fé, eram homens improváveis, que não tinham nada, que eram homens que davam tudo aquilo que as mazelas, as misérias da vida levaram eles, era o que eles estavam dando. E quando eles usaram a fé, eles exploraram toda aquela capacidade, todo aquele talento, toda aquela habilidade que era de Deus para a vida deles. Eles acionaram aquela força, aquele poder, aquela capacidade, aquele talento, e eles se tornaram poderosos. Como? Abandonados, rejeitados, desprezados, rejeitados, se tornarem homens referência. Como? Pela fé. Foi a fé. Foi pela fé, eles acionaram todo o recurso, toda a sabedoria. Ocupe o seu lugar como homem e deixa Deus te usar. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados, eu quero que você diga para o Senhor: eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou, porque muitas vezes
Você não se vê assim, você não se olha assim, às vezes você não se vê com essa força, com essa capacidade, com essa ousadia, com essa convicção que você precisa, e você não é assim. Deus não te fez assim. A unção que Ele derramou sobre você não é essa, é de líder, é de sacerdote, é de provedor, é de um homem ousado, determinado, destemido. É esse o homem, é essa versão que você tem que ficar, com essa versão, a versão original, a versão original, a versão original, a de Deus. Ó Deus santo e poderoso, eu oro e peço, ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós, homens valentes, meu Deus, a entender tudo que o Senhor tem e que o Senhor quer de nós. Meu Deus, nós sabemos que essa natureza, meu Deus, humana, tudo aquilo que aprendemos, aquilo que foi nos ensinado, de forma direta e indireta, ou aquilo que aprendemos de tabela, e acabamos entrando naquele quadradinho. Meu Deus, me perdoa. Quanto tempo eu perdi. Senhor, me perdoa e me ajuda. Senhor, me ajuda eu me tornar o homem que o Senhor espera que eu me torne. Me ajuda, meu Deus, a me tornar esse homem que o Senhor espera que eu me torne. Um homem, meu Deus, um verdadeiro líder, não apenas da minha casa, da minha família, mas de uma nação, de uma geração. Porque quando nós olhamos para Gideão, para Jefité, para Moisés, para esses homens que eram improváveis, eles não se tornaram apenas líderes de suas casas, mas de geração, de família. Meu Deus, ajuda, Senhor, ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, Deus, fala com Deus e peça a Deus, me ajuda a vencer todas as misérias emocionais, todos os traumas, todas as sequelas, tudo aquilo que nos escravizou por uma vida. Nos ajuda, Deus. Eu não sou assim, eu não fui criado para isso. Eu não fui criado para ser um fraco, um covarde, uma pessoa que vive reprimida, que vive magoada, chateada, dando uma resposta errada na vida. Não, eu não fui criado para isso, eu não sou assim, eu não fui formado assim, eu não fui criado assim, eu não fui formado para viver assim. Não, Deus, não, Deus, não. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda a entender o que eu não estou entendendo. Me ajuda a ocupar o meu lugar como pai, como líder, como esposo, como sacerdote, como provedor, como líder da minha casa, do meu setor, da minha família, de uma nação. Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não quero passar aqui e deixar um legado, meu Deus, de vergonha. Um legado de um fraco, de um covarde, de um homem que não ocupou o seu lugar, de um homem que não se posicionou, de um homem que não deu a resposta certa, de um homem que não lutou como deveria ter lutado, de um homem que não se posicionou como deveria ter posicionado. Não, Deus,
Não, eu vou marcar como Gideão marcou, eu vou marcar como Jefté marcou, eu vou marcar como Moisés marcou, eu vou marcar como esses heróis da fé marcaram. Eu vou marcar como um verdadeiro homem à luz das Escrituras, como um verdadeiro líder, como um verdadeiro sacerdote, como um verdadeiro sacerdote que eu sou, como um verdadeiro líder que eu sou, como um verdadeiro provedor que eu sou, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Deus, por cada um desses homens que estão aqui, e eu peço a Deus essa unção, meu Deus, esse poder, essa autoridade sobre a vida de cada um deles, meu Deus, que eles sejam erguidos com unção, com poder, com autoridade, e que o Senhor eleve, meu Deus, o nível, meu Deus, espiritual de cada um deles, e que essa visão, meu Deus, ela seja apurada, meu Deus, e que possamos ver homens desenvolvendo, amadurecendo, crescendo, se posicionando, meu Deus, se posicionando, Senhor, para serem tudo aquilo que o Senhor quer que eles sejam, tudo, porque o Senhor o criou, o formou para esse lugar, para esse papel, para essa autoridade. O Senhor o criou, o Senhor o formou para isso. E eu peço a Deus essa unção de poder, essa unção de autoridade sobre cada um. Eu declaro homens fortes, homens ousados, determinados, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, diga isso: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio da glória de Deus, eu sou cheio da glória de Deus, eu sou forte, eu sou ousado, eu sou um líder, eu sou um sacerdote, eu sou um provedor, eu ocupo o meu lugar na minha casa, eu ocupo o meu lugar na minha família, eu ocupo esse lugar é meu, essa posição é minha, eu ocupo e eu vou honrar essa posição, eu vou honrar essa posição, eu vou honrar aquilo que Deus confiou a mim, eu vou honrar aquilo que o Senhor confiou a mim, porque eu sei que eu me torno esse homem, eu ocupo esse lugar é meu. Diga isso: esse lugar é meu. Esse lugar é meu. Quando nós vemos Gideão lutando, defendendo a sua família naquele tanque de prensar uvas, ele revoltado com aquilo e não aceitando. Quando nós vemos Jefté indo à guerra, quando nós vemos Moisés subindo naquele monte, passando por tudo que passou para defender aquilo que Deus o criou para ser. Deus o criou, o formou para ser um verdadeiro líder, para ser um verdadeiro sacerdote, para ser um verdadeiro provedor, um defensor da sua casa, da sua família, do seu lar. Deus o fez para ser essa estrutura forte. Em nome de Jesus, ó Deus Santo e Poderoso, eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um desses homens, e eu declaro essa unção de poder, essa unção de autoridade sobre cada um. Eu declaro que cada um cresça, avance, progrida, desenvolva e atinja níveis altíssimos para a glória de Deus. E eu declaro, meu Deus, que os resultados que esses heróis que estão aqui vão alcançar, meu Deus, vai marcar gerações, vai deixar um legado, uma história.
de grande impacto, de grande sucesso, de grande marca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você mentalize isso. Quando as pessoas falarem o seu nome, quando as pessoas falarem o seu nome, lembrar do seu nome, elas vão lembrar de um homem forte. Quando as pessoas lembrarem do seu nome, eu quero que você mentalize isso. Quando as pessoas falarem o seu nome, elas vão lembrar que ele é um líder. Aquele é um homem de Deus. Aquele é um sacerdote, ele era um provedor. E ele era uma grande influência. É um grande homem de Deus. Que as pessoas, quando olharem, lembrarem do seu nome, é isso que elas vão lembrar. Quando as pessoas lembrarem do seu nome, quando as pessoas chamarem você, elas vão chamar, lá é o líder, o sacerdote, aquele é um provedor, aquele é um homem de Deus. Quando elas falarem o seu nome, é isso que elas vão estar dizendo. Se veja, assuma isso. Ó Deus, eu declaro essa unção de poder sobre cada um. E que essa glória eleve o espírito. Meu Deus, fazendo com que cada um ocupe verdadeiramente o seu lugar. E que essa glória, que esse poder eleve o padrão, redimensionando, meu Deus, cada um. E que todos estejam aonde devem estar, no seu lugar. No seu lugar. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro você honrado, cheio da glória de Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro unção de poder, de autoridade. Você crescendo, avançando, progredindo, desenvolvendo e se tornando esse homem ousado e determinado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: obrigado. Diga: eu ocupo o meu lugar de líder, de sacerdote, de provedor. Diga: eu sou um líder dessa nação, uma grande influência, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.